Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, eu sou Alexander Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP. E agora, diariamente, trago informações sobre o Tricolor Paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do Tricolor. Terça-feira, boa terça-feira para todo mundo. Hoje tem live às 7 horas, estarei com o Elite, com os maiores tricolores do mundo, trazendo mais informações sobre a terça-feira. Bora falar de São Paulo. Falar sobre a parceria com o Marinacks. O São Paulo já tem negociações, eu não diria encaminhadas, mas já está num sentido bem interessante com o Marinacks, que é o grego bilionário, dono do Olympiacos, do Nottingham Forest, do Rio Ave. O São Paulo tem negociações bem elaboradas, digamos assim, tá? Ele tem uma certa preferência pelo futebol paulista, porque ele entende que é o principal mercado hoje do futebol brasileiro e ele tá vindo para o Brasil para atacar um grande mercado. A expectativa dele é, com essa possível parceria com o São Paulo, de logo, quando o clube quiser e tiver uma oportunidade de se tornar SAF, ele tem essa prioridade na compra do clube. As conversas estão caminhando basicamente para esse investimento em Cotia, por um contrato ali, uma parceria de 10 anos. E aí o São Paulo pegaria esses 600 milhões de reais, que daria inclusive um valor maior do que a compra do Cruzeiro por parte do Ronaldo Fenômeno e até a do John Textor por parte do Botafogo. Aí o São Paulo pegaria essa quantia e redistribuiria. A maior parte iria para investimento nas categorias de base, uma outra parte para equacionar algumas dívidas e também para o investimento no futebol, investimento em contratações, porque o São Paulo entende que mesmo nesse cenário catastrófico financeiramente, você tendo esse aporte financeiro, você também precisa investir no seu elenco para que não aconteça de você acabar brigando para não cair, para você manter um time bem competitivo mesmo quando você está equacionando as suas contas. Então as conversas estão bem encaminhadas nesse sentido. E agora vamos trazer um pouquinho do que tem sido conversado dessas contrapartidas. Ainda não há um consenso de fato sobre o tempo de duração. A tendência de ser essa uma década, como a gente já tem afirmado desde sábado. Só que aí, como que seria esse modelo de negócio? O São Paulo pegaria, por exemplo, nas vendas de jogadores formados em Cotia, cerca de 30% a 40% da parte do São Paulo iria para as empresas do Marinacks. Eu vou dar um exemplo para vocês. O São Paulo, ele tem 80% do Rian Francisco, por exemplo. Eu não estou nem falando que o Rian Francisco entra na onda, porque isso deve ser, inclusive, em contrato, a partir de jogadores revelados até em que período. Quais seriam os jogadores? Seriam a partir de agora os jogadores que entrarem no profissional, ou quem já está ali, como o William Gomes, que já tem uma certa minutagem, vai entrar. Isso é tudo negociação contrato, mas eu só vou dar um exemplo para vocês. O São Paulo tem 80% do Rian Francisco. Aí digamos que daqui a um ano o São Paulo venda o Rian Francisco por 100 milhões de reais. E aí no acordo com o São Paulo e o Marinacks está que 40% dos valores que o São Paulo tiver sobre as suas categorias de base vai para esse fundo, para esse grupo do bilionário. E aí dos 80% desses 100 milhões, o São Paulo vai pegar 80 milhões. Então destes 80 milhões, 40% será destinado para o bilionário, e aí o São Paulo ficaria com o restante. Seria mais ou menos essas contrapartidas que o empresário teria. Então, para vocês entenderem como ele pode lucrar nesses 10 anos com o São Paulo investindo cada vez mais nas categorias de base. Inclusive, no entendimento deles, com esse aporte financeiro, existe uma possibilidade do São Paulo, pelo menos, conseguir nesses 10 anos lançar um certo número considerável de jogadores. Até meio que trazendo até aquele sonho antigo do Juvenal Juvencio de ter um time totalmente formado por Cotia. Esse era um sonho do Juvenal Juvencio. E agora, nesses próximos 10 anos, existe um consenso de que isso pode realmente acabar acontecendo, tá bom? Então, sobre o negócio do Marinacks, tá mais ou menos nesse sentido. Ainda tem
alguns detalhes a serem resolvidos, mas é mais ou menos nesse sentido que as conversas têm encaminhado. E existe também, dentro desse negócio com o Marenax, a possibilidade de um intercâmbio de jogadores e profissionais, ideias, filosofias entre São Paulo, Olympiacos, Nottingham Forest e também o Rio Ave. São 4 equipes. E até me usaram um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, porque foi um exemplo que me deram, então acho que vai ficar interessante para vocês. Um exemplo, tá? O Rodriguinho agora, que não tá tendo oportunidade com o Zubeldia. Você poderia, por exemplo, nessa parceria, você fechando essa parceria, chegar no Rio Ave, que é um clube português, se eu não me engano tá na primeira divisão, você empresta o Rodriguinho para lá, sabe? Para ele ter rodagem lá. E aí o São Paulo poderia retornar com um atleta que teve experiência europeia. Ou vou dar um outro exemplo. Digamos que o Rai Ramos, o lateral direito, tenha sido revelado pelas categorias de base do São Paulo. Ao invés de eu liberar de graça para a Chapecoense e manter um percentual, eu poderia liberar o jogador para o Rio Ave, manter um percentual considerável e fazer uma parceria. Você liberaria um jogador que não faz parte dos seus planos para uma equipe parceira, lá ele poderia jogar porque é um cenário diferente, e aí o São Paulo poderia lucrar de uma outra forma. Então é mais ou menos nesse sentido que as coisas têm caminhado, têm sido conversadas para ser uma parceria. Até eu mesmo falei sobre venda de Cotia, porque querendo ou não, na prática, você vai vender o percentual de Cotia. Mas a diretoria está evitando falar que é venda de Cotia, porque é o patrimônio do clube, então é só uma parceria, é um investimento que a gente está fazendo por um prazo e tudo mais. Mas é para usar somente uma nomenclatura diferente, para não falar que é venda de parte de Cotia por um tempo determinado. Beleza? Então acho que a gente conseguiu trazer legal um giro sobre essas informações sobre o grego. Para a gente continuar, vamos falar sobre o Wellington Rato podendo ser reforço do Vitória. O Vitória tem interesse na contratação do jogador e gostaria de comprar os seus direitos. O São Paulo, em um primeiro momento, não gostaria de fazer negócio, porque o Rato é um jogador importante dentro do clube, não é um dos salários mais caros, né? O São Paulo está precisando, de fato, dar uma desinchada na sua folha salarial e precisa, né, liberar alguns atletas. O Rato, ele obviamente não é um dos salários mais baratos, mas ele também está longe dos salários mais caros do elenco. Então o São Paulo entende que é um jogador que meio que se paga ali, é um custo-benefício ok pelo que tem entregado e pelo que entregou. São Paulo, obviamente, também não nega veementemente qualquer saída do Rato, mas espera uma proposta oficial que seja realmente convincente, com valores que o São Paulo fale, olha, poxa, realmente acho que dá para vender o Rato por essas quantias, e aí tem que ver se o Vitória vai querer de fato fazer essa negociação. Mas o interesse é real, já foi sinalizado, o São Paulo sabe disso, mas até agora não houve uma proposta oficial. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Rato também que interessa a Sport e algumas equipes do futebol árabe, 2 equipes, sendo uma delas o Damak Saudi Club, são algumas equipes que estão de olho na situação do nosso querido Mickey Mouse, Wellington Rato. Para a gente continuar trazendo ainda algumas informações, vamos repercutir um pouquinho da entrevista do Casares que ele deu lá em Cotia, falando um pouquinho sobre esses planos, sobre a inauguração também do novo refis lá de Cotia, principalmente em relação ao Wendel e o Oscar. Sobre o Oscar, o Casares falou em um tom até meio, eu não diria otimista, mas que não jogou a toalha. Falou que basicamente soube pela imprensa que oficialmente ele não recebeu nenhuma negativa do Oscar, que ele entende que é muito mais agora o Oscar chegar e falar, ó, beleza, eu e minha família aceitamos esse projeto, vamos ir em frente, do que propriamente o São Paulo tem algum empecilho, inclusive até o financeiro não seria um problema. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente tem batido na tecla aqui, e vocês são testemunhas. Eu tô falando há pelo menos uns 2, 3 meses que eu tô falando desses problemas pessoais há um bom tempo e que o destino deve ser os Estados Unidos. Só que o Casares, ele tá tentando ali dar uma convencida no Oscar para contar uma história, né? Você voltando para sua casa, onde você não foi bem quisto pela sua saída, você saiu obrigado e agora você pode voltar e construir uma nova história. Porém, eu acho muito difícil, de fato, o Oscar acabar chegando ao São Paulo. Teria que acontecer uma reviravolta muito grande, o que a gente sabe que no futebol é super possível, né? Até o futebol, como o narrador Vogan fala, é a arte do possível, né? A gente não pode descartar nada, mas só realmente uma reviravolta bem grande para o São Paulo, de fato, conseguir a contratação dos caras. O São Paulo que continua no mercado em busca desse camisa 10. Sobre o Wendel, o Casares falou que
existe uma grande expectativa realmente do Wendel ser contratado. A gente já trouxe algumas informações relacionadas a isso aqui no canal, né, sobre a possibilidade do Moreira ser incluído por empréstimo e aí toda essa engenharia financeira que o São Paulo pretende fazer para conseguir o Wendel. O São Paulo tem boas expectativas para que não precise pagar nada pelo Wendel agora. É aquela história, você empresta ao Moreira gratuitamente, põe uma opção de compra lá. Se ao final do vínculo o Porto exercer a opção de compra, você abate o valor do Wendel que o Porto queria. Se o Moreira voltar porque o Porto não quer ser comprado, o São Paulo conseguiu postergar a dívida por pelo menos um ano e meio. Então é mais ou menos nesse sentido que as conversas estão andando. O Casares está bem otimista e eu falei para vocês já com exclusividade, Corinthians e Grêmio já não estão mais na parada. É questão de tempo, de fato, para o Wendel ser reforço do São Paulo. Mas, é claro, de novo, o futebol é a arte do possível. Então, tudo pode acontecer, pode ser uma reviravolta. Mas hoje, o Wendel está caminhando, sim, para ser reforço do São Paulo na próxima temporada. Tudo bem? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Relembrando, 7 horas eu tenho um live com o Elite, com os maiores tricolores do mundo, para trazer tudo da semana de terça-feira, trazer mais bastidores aí do que a gente conseguiu apurar durante a terça-feira, tá bom? Um abraço, tá chegando as festas, tá chegando ao final do ano, boa sorte aí para você e para sua família nessas festas de fim de ano. Até a próxima, tchau!